saber quem é Deus, não é? O conhecimento de Deus que Jesus tinha, a intimidade que Jesus tinha com Deus, dava a ele tranquilidade e coragem para enfrentar os opositores. Tem algumas coisas que, quando a gente sabe quem Deus é, às vezes, pela oração da gente, das pessoas, a gente sabe que a pessoa não sabe muito bem quem Deus é. Quer ver um exemplo? Tem uma oração muito bonita que é desnecessária, porque Deus é Deus. Veja bem, tem uma oração que a gente faz e as pessoas falam, então, tem que parar com essa oração. É a oração assim: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Não precisa dessa oração, gente. Essa oração é no mínimo desnecessária. Por quê? Porque Jesus, que é o Deus encarnado, já disse: eis que eu estou convosco todos os dias. E Deus, antes de Jesus se encarnar, ele diz: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Eu não oro, fica comigo, Senhor, porque eu estou pedindo uma coisa que já está acontecendo. Faz sentido isso para você, não? Você quer, para quem gosta de retórica, tudo bem, ninguém vai para o inferno fazer essa oração, mas é desnecessário. Como eu sei que Deus é um Deus fiel, e Ele disse para mim: eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, e Ele disse para mim que Ele está comigo todos os dias, eu não oro mais, fica comigo, porque senão eu vou falar, Deus vai falar para mim: por que você está pedindo? Você já sabe que eu estou. Não é verdade? Você não precisa chegar para sua esposa e falar para ela: fica comigo, meu bem, continua sendo minha esposa, porque ela declarou fidelidade. Na alegria, na tristeza, na pobreza, na doença. Na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença. Correto? Muito bem. Então eu preciso saber quem Deus é, para não cometer equívocos. Não é? Por exemplo, o meu Deus disse que todas as coisas contribuem para o meu bem, não porque eu sou bonitinho, porque senão seria ruim, né? Mas que todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu fui chamado para um propósito. Então todas as coisas devem contribuir para o meu bem, porque quando eu fugir desse propósito, as coisas não contribuem mais para o meu bem. Então eu não preciso questionar a situação, porque eu sei que no final das contas aquela situação vai me abençoar. Então Jesus tinha essa clareza. Quando Jesus discute com as pessoas, ele não discute com base no que ele achava que era, que Deus era, que ele achava que ele era. Ele tinha certeza de quem ele era, de quem era Deus na vida dele. Então, olha só que eu peguei alguns textos, né, que mostram essa coragem. Uma ocasião em que os fariseus seguiram Jesus e sugeriram que ele se retirasse das imediações de Jerusalém, porque Herodes ia matá-lo. Veja a resposta de Jesus: ide dizer àquela raposa. O Herodes vai matar Jesus. Ele fala: vai falar para aquela raposa. Está na Bíblia isso, viu, gente? Vai falar para aquela raposa: eis que vou expulsando demônios e fazendo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia serei consumado. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não convém que morra um profeta fora de Jerusalém. Essa palavra mostra alguma ansiedade? Eu sei quem eu sou, eu sei que eu vou acabar morrendo mesmo, porque esse é o projeto de Deus para a minha vida, é me dar em sacrifício. Fala para Herodes que eu estou morrendo de medo dele. Olha como eu estou tremendo. Jesus está dizendo isso. Olha como eu estou tremendo, não é? É isso que Jesus está dizendo. Então, essas palavras não parecem de alguém medroso, não parece. São palavras de confiança, de certeza, de coragem. A mente de Jesus não estava posta em Herodes, porque às vezes a nossa mente é colocada no problema. Às vezes o nosso problema se torna o nosso Deus. Já percebeu isso ou não? Se torna objeto da nossa adoração, porque aquilo que você adora, você pensa quando você está acordado, quando você está comendo, quando você está dormindo, sonhando, você pensa naquilo que você adora. E às vezes você come, dorme, acorda, caminha pensando no seu problema. Não é verdade? Quando eu sei quem Deus é, a minha mente não fica posta no problema, ou na pessoa que é o meu algoz, ou a minha algoz. A minha mente fica no meu Deus. Parece que Jesus é esse tipo de gente. Jesus não estava pensando nos poderes políticos, ou nos poderes politicamente corretos. Ele pensava em agradar a Deus,
Ele mesmo disse o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mas em nenhum lugar, eu encerro com isso aqui, a confiança e a tranquilidade de Jesus é mais visível do que na última semana da vida dele. Olha a narrativa bíblica da última semana da vida de Jesus. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus, e que para Deus voltava, levantou-se do céu, da ceia, tirou o manto, e tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água na bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Jesus está para morrer, é a última ceia que ele vai ter com os discípulos depois de morrer. Que na hora da ceia ele levantou da ceia, pegou água, pegou uma toalha, foi lavar os pés dos discípulos. E ele diz lá no versículo 15 daí: eu fiz para vocês como exemplo, para que aquilo que eu estou fazendo com vocês possam fazer com as outras pessoas também. Eu gosto desse exemplo de Jesus, de tranquilidade, de paz interior, de confiança. Agora, a melhor notícia é que Jesus, num certo sentido, não é em nada melhor do que você no que diz respeito a Jesus de Nazaré no relacionamento dele com Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz, Romanos 8, qual é aquele texto de sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Romanos 8, 29? É isso? 28. Então leia para mim. Vamos fazer o seguinte, vamos falar esse texto, quem sabe de cor, vamos lá. Depois alguém, pega essa sua tradução aí, filha, que ela é boa. Que é a revista atualizada? É. Aí você lê para nós, tá bom? Nós vamos tentar falar de cor aqui, ó. Olha para mim, não pode olhar para a Bíblia agora não. Vamos lá. Sabendo que todas está lendo a Bíblia, não pode. Muito bem. Quem sabe mais esse texto, sabe até aí. Olha para mim. Qual é o versículo seguinte? Não olha para a Bíblia, não olha. Mas que coisa. Não olha para a Bíblia. Me fala o próximo versículo. Você percebeu? Esse versículo não pode ser entendido sem o próximo. E esse é o evangelho de acordo com nós mesmos, né? Eu falo que nós temos um evangelho de acordo com nós mesmos. Tem o evangelho de acordo com João, Mateus, Marcos, Lucas, e o evangelho de acordo comigo mesmo. São aquelas partezinhas que eu grifo na Bíblia que eu gosto delas, né? Nem sempre o que eu gosto é o melhor. Às vezes eu excluo alguma coisa que é muito importante. Quando eu grifo, em que Bíblia aí está grifado esse? Quem tem esse grifado na Bíblia? Aham. Grifa o próximo também, irmão. Por quê? Olha o próximo. Porque, como é que começa o próximo versículo? Por quanto? Espera um pouquinho. Por quanto? Ou seja, esse próximo versículo é a razão de ser da existência daquele que você sabe de cor. Então, se você não sabe o próximo, o primeiro perdeu o significado. Um está ligado ao outro. Quem é professor de português aí? Quem é o por quanto significa o que isso aí? Advérbio de ligação, é isso? É isso mesmo? Não é advérbio isso aí, né? Conjunção? Qualquer coisa? Mas o que é, hein? Quem que é? Vamos, gente. Tem professor de português aqui, hein? Conjunção. Ligou aquele a esse. Então, minha irmã, não podemos preferir um em detrimento do outro. Verdade? Não é possível. Então, se eu quero grifar esse texto aí de que todas as coisas cooperam, eu tenho que grifar o próximo, porque os dois estão ligados. E o próximo diz assim como é que é? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem
conforme